Olá, pessoal. Eu sou a professora Silvana. Vou trabalhar com vocês o componente curricular de Geografia. Diferentes formas de regionalização. Linha do desenvolvimento. Com o fim da Guerra Fria e da bipolarização entre Estados Unidos e União Soviética, as contradições econômicas e sociais entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos tornaram-se mais evidentes, acirrando a relação entre eles. Trouxe aqui para vocês essa imagem, um planisfério, países do norte e países do sul. Então, vocês podem observar aqui uma linha traçada, dividindo, certo? Essa linha imaginária, traçando o planisfério, dividindo os países, países do norte e países do sul, que está de laranja. Então, esses países aqui, em verde, são considerados desenvolvidos, os que controlam suas taxas sociais, a economia. E aqui, esses em laranja, são países considerados os países em desenvolvimento, países sofridos ainda, certo? E aí, essa linha vem dividindo os países, tá? Os países desenvolvidos em verde e os países em desenvolvimento em laranja. Regionalização por nível de desenvolvimento. A Organização das Nações Unidas, ONU, passou a classificar os países de acordo com seus diferentes níveis de desenvolvimento. Segundo a ONU, apenas por conveniência e não por juízo sobre o estágio alcançado. Nesse processo, as regiões podem ser denominadas com maior desenvolvimento, em desenvolvimento e menos desenvolvidas. Então, vocês podem perceber aqui nesse planisfério, certo? É um planisfério per capita, do produto interno bruto, certo? Vocês podem perceber aí que os países, eles podem ser denominados, né, em maior desenvolvimento, aqueles que são com mais desenvolvidos suas taxas em organização também social e tudo. Os menos desenvolvidos, certo? Aqueles que são muito necessitados, né, de ajuda e que sua economia não é bem desenvolvida, e os que estão em desenvolvimento, aqueles que estão caminhando para um desenvolvimento. Eles ainda apresentam uma preocupação em suas taxas, né? Eles apresentam cidades, né? E o seu social necessitando de muita ajuda, mas eles conseguiram se industrializar, que são os emergentes. Países com maior desenvolvimento. As regiões com maior desenvolvimento abrangem grande parte dos países da Europa, o Canadá, os Estados Unidos, a Austrália, a Nova Zelândia e o Japão. A economia forte e dinâmica dos países com maior desenvolvimento garante a eles alto produto interno bruto, que é o PIB. O produto interno bruto são todas as riquezas, né, que são desenvolvidas, certo? Que são circuladas durante um ano em um país. Então, eu trouxe aqui só as bandeiras Estados Unidos, Canadá e Austrália, para vocês terem uma noção
da questão do desenvolvimento, que são países que são altamente desenvolvidos. Qualidade de vida. Nos países com maior desenvolvimento, a qualidade de vida em geral é boa e a maior parte da população tem supridas suas necessidades básicas, como educação, moradia, saneamento básico e assistência à saúde. Embora a distribuição de renda não seja igualitária, ela não é tão desigual quanto nos países em desenvolvimento ou nos menos desenvolvidos. Então, para vocês perceberem aí a qualidade de vida nos países com maior desenvolvimento, ela é bastante controlada. Não é uma questão de ser em todo o país, é a maioria, uma quantia muito grande determinada da sociedade que as taxas são controladas, a questão da economia muito desenvolvida. Ao contrário da questão dos países em desenvolvimento, que são os emergentes, e os menos desenvolvidos, que eles necessitam de uma ajuda grande para o seu desenvolvimento. Domínio econômico e tecnológico. Os países com maior desenvolvimento cediam a maior parte das empresas transnacionais e efetuam grandes investimentos em pesquisas científicas, o que proporciona o avanço das tecnologias usadas para aprimorar os processos de produção e gera retorno financeiro. Trouxe aí para vocês um mapa, né? Olha só aí, uma imagem de um mapa com várias empresas transnacionais, que as empresas transnacionais são aquelas que os países desenvolvidos, aqueles com maior tecnologia também, né? E pesquisa científica, eles têm condições de ter em seu país e sediar em outros países, que são os países menos desenvolvidos. Eles vão lá e colocam suas empresas nesses outros países. Países em desenvolvimento. As regiões em desenvolvimento abrangem os países da África, da Ásia, excluindo o Japão, da América Latina, da Micronésia, da Melanésia e da Polinésia. Esse continente asiático aí que ele fala no texto exclui o Japão, porque o Japão é bastante desenvolvido na questão da tecnologia e da robótica. Países em desenvolvimento considerados emergentes. Os países emergentes são aqueles que dispõem de um padrão de vida entre médio e baixo, com maior grau de industrialização. Apesar da industrialização e do significativo crescimento econômico, a maior parte desses países não conseguiu solucionar problemas como analfabetismo, a mortalidade infantil elevada, a carência de moradias e o pouco acesso ao saneamento básico. Então, apesar deles serem industrializados, esses países considerados emergentes, eles ainda apresentam grande preocupação, né, para os governantes e problemas sociais, certo? O Brasil, ele é um país considerado em desenvolvimento, certo? Emergente. Países menos desenvolvidos. A expressão países menos desenvolvidos é adotada pela ONU para os países com índice de baixa escolaridade e de elevada mortalidade infantil, com carência de moradias e com pouco acesso ao saneamento básico. São aqueles países, né, bastante sofridos, não controlam suas taxas, estão vendo aí a maior parte dele no continente africano, né? Então, pessoal, a gente fica por aqui. Até o nosso próximo encontro com a continuação da regionalização mundial. Essa continuação da regionalização mundial é como você pode observar de várias formas o mundo. Até lá!